Olá, muito bom dia a todos. Vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição do dia 13 de dezembro de 2020, lição 11. Um tema bastante sugestivo, com certeza um assunto bem presente em todas as áreas e camadas sociais em que nós estamos vivendo. Alcançando a cura do ressentimento. Alcançando a cura dos ressentimentos. Texto áureo. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Verdade aplicada. Pelo poder do Espírito Santo, o discípulo de Cristo pode perdoar e não permitir que seja dominado por mágoa, ira e discórdia, ou ira e ódio. Então, que vemos aqui nesta lição presente aqui, o Espírito Santo é o maior agente que atua na vida do cristão, permitindo assim que ele possa perdoar. E o discípulo de Cristo, que tem o Espírito Santo na sua vida, ele não pode permitir que esse sentimento o domine. Mas esse sentimento pode dominar os discípulos de Cristo, o cristão, ele pode dominar, mas o Espírito Santo trabalha para que isso seja eliminado e retirado das nossas vidas. Os objetivos são três: conhecer mais a respeito do ressentimento, apresentar o ressentimento como um problema, e o terceiro, apontar os passos para a cura do ressentimento. Nosso texto de referência está em Hebreus capítulo 12, versículo 13 ao versículo 17. Aí está o nosso texto. Entremos para a parte 1 da lição, que é o preâmbulo da lição. Ele é o preâmbulo da lição. Mas antes, vamos aí, o que significa a palavra ressentimento. De onde vem essa palavra? A palavra ressentimento, eu notei aqui no esboço, que ela vem do latim, que significa sentimentum, ou seja, opinião, sentimento, afeição. Vem também de sentire, que é sentir, que vem sentir. Agora vamos lá o significado, o que a lição nos fala da palavra ressentimento. Está aqui no preâmbulo da parte 1. A palavra ressentimento significa mágoa, que se guarda de uma ofensa ou de um mal que recebeu. Mas a Bíblia ela apresenta também o remédio e a solução. A Bíblia diz assim, ó: se o teu irmão fizer o quê? Pecar contra ti, vai tu a ele. Mateus capítulo 18, versículo 15 até o versículo 35, vai falar desse assunto que eu estou dizendo aqui. Então, ali em Mateus 18, verso 15 em diante, até o 35, vai falar do papel do ofendido e vai falar do papel do ofensor. O que eles têm que fazer. Então, medite nesse texto em Mateus 18, versículo 15 ao versículo 35, onde então está escrito aí qual é o papel que os dois têm que fazer. E o comentarista vem dizendo que, normalmente, em alguns casos ou situações, esse sentimento ele fica guardado aonde? Aqui dentro. O problema todo é quando esse sentimento desce para dentro do coração. É por isso que Hebreus
capítulo 13, capítulo 12 de Hebreus, versículo 15, ele vem deixando lá uma receita. A gente tomar cuidado para a gente não se privar da graça, perder a graça, e tomar cuidado com esse sentimento, para ele não provocar em nós raiz, e ele brotar e trazer para nós perturbação, e é onde muitas pessoas se contaminam e acabam perdendo tudo. Então o problema é quando desce para dentro, não deixa ele brotar. Quando esse sentimento começar a aflorar, a brotar, você tem que começar a matar e eliminar. E tem remédio para ele. O remédio está onde? Dentro da palavra de Deus. Então aqui é o preâmbulo da parte 1. E normalmente esse sentimento ele começa com pessoas próximas, como amigos, famílias, colegas de trabalho, irmãos da igreja. Esse sentimento começa aí. Ele começa também na convivência diária, que muitas das vezes nós temos com as pessoas, temos que ser comunicativo com as pessoas, e muitas das vezes a gente dá uma resposta má para alguém, e isso começa aí, começa o tal do ressentimento, começa a aparecer. Muitas das vezes surge também, ela surge também, o ressentimento surge também de opiniões diversas. Quando a gente vai dar uma opinião, a pessoa não aceita, começa a gerar um certo ressentimento, você logo nota que a pessoa já não gostou e fica bem expressa através das suas atitudes, que ele não gostou daquela divergência de opinião. Então o ressentimento está presente em todas as camadas sociais. E nós temos que aprender a lidar com eles e a tratá-los. Ele vem de divergência de opiniões, de pensamentos, e logo surge um atrito. Quando começou a surgir um atrito, opa, é hora de você começar a usar o apito, fazer igual o juiz de futebol, usa o apito para começar a acalmar a situação. E se isso não for resolvido, poderá descer para o coração e dar lugar à mágoa. Eu estou dizer agora, se isso não for resolvido, nesse campo aqui em cima, ele desce para baixo. Desceu para baixo, fica uma situação mal resolvida. Parte 1, o ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. Infelizmente, isso aqui é uma pura verdade. O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. Em todas as esferas, todas as camadas, ele se torna um inimigo. Aí eu fiz uma anotação da seguinte forma, ó: perdoar quem te magoou é um presente que você dá a si mesmo. Não deixe a raiva te dominar. Ressentimento é como uma blusa velha, que você não consegue jogar fora. Porque se jogar fora, como é que você vai se esquentar? Parte da natureza humana, todo mundo, ou quase todo mundo, guarda rancor. Se a pessoa não se desprender do sentimento de mágoa, ela morre carregando algo que ocorreu na vida dela. Infelizmente, isso aqui é uma dura verdade. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morre. Uma grande frase de um grande pensador: viver ressentido é viver com a dor agarrado a você. Infelizmente, viver ressentido é viver com a dor agarrado a você. E o que pode interromper esse ressentimento? Eu anotei aqui, ó. O perdão interrompe o sentir da dor. Ele interrompe o sentimento da dor. Quando você perdoa, a dor vai embora e você melhora. Isso aqui é uma verdade incontestável, tá? Incontestável. Aí nós temos referência lá em Gênesis 27, 41, de um episódio entre dois irmãos gêmeos, né? Gêmeos, o Esaú era o mais velho, então o direito da primogenitura, não vou entrar muito nesse mérito, pertencia a ele por ser o irmão primogênito, o primeiro filho.
Mas o outro irmão aproveitou-se da situação que o irmão desprezou o seu direito, usou aí de um certo engano para poder tirar esse direito do irmão e como vemos aí, esse episódio gerou um ressentimento, um desconforto e um sentimento de vingança com seu irmão Esaú, mais velho, querendo matar o seu irmão. Consequência disso, eles ficaram muitos anos sem se ver, teve que sair da casa do pai dele, Jacó teve que sair, foi viver na casa do tio, e lá na casa do tio, aquilo que ele fez com seu irmão, acabaram fazendo com ele. Então nós vemos aí, ó, a raiz de amargura, o que trouxe, qual é o resultado disso aí. A Bíblia fala que a gente tem que deixar esse sentimento. Paulo escreveu para as igrejas que nós temos que deixar esse sentimento, porque se esse sentimento brotar, ele vai trazer algo frustrante e decepcionante. Então os irmãos ficaram sem se ver muitos anos, e depois de um longo tempo, aquele sentimento de mágoa passou e os dois se perdoaram. Mas isso levou o quê? Tempo. Isso levou o quê? Tempo. Isso levou tempo, repito. Então é esse episódio que está aqui em Gênesis 27, 41. E também em Gênesis 25, versículo 29 a 34, também. Então, Gênesis 27, 41 vai trazer para nós o que esse sentimento pode fazer. O que esse sentimento pode fazer. E no 25, o que ele gerou no coração. Então nós temos dois textos, o que ele pode fazer e o que ele pode gerar. Você tem que ser o seu maior analista e ver se convém ou não guardar esse sentimento preso dentro do seu coração. Parte 1, 2. O ressentimento causa o quê? Sensação de vazio, como se estivesse faltando alguma coisa à pessoa. E está faltando mesmo. Esse sentimento leva à cegueira, pois muito não abre mão da razão. É exatamente nesse momento que as pessoas falam, não, mas eu tenho razão. Você não acha, fulano, que eu tenho razão? Você não acha que eu tenho certo? Não, não posso aceitar isso não. Eu tenho razão. Quando você achar que você tem razão, essa dor nunca vai passar. Um conselho, abre mão, é necessário, eu anotei aqui, ó, é necessário fazer o quê? Abrir mão da sua razão. Muitas das vezes é necessário abrir mão, mas só que as pessoas não querem abrir mão, preferem ficar com esse sentimento preso. Então, resumo aqui, é abrir mão. Isso aí está em tudo quanto é lugar, nos cônjuges, pais, filhos, amigos, irmãos contaminados por esse mal. Está dizendo aqui que no modo geral, ele tá globalizando aqui no modo geral, isso está presente em todas as esferas. Com esse sentimento abrigado do coração, a sensação será sempre de vazio, frustração. É preciso atentar para a recomendação de Hebreus 12, 15, que é o texto de referência. Muitos, por abrigar esse sentimento dentro do coração, se privaram da graça e podem perder tudo o que conquistou por causa de um sentimento de ressentimento e por causa da uma palavra chamada razão. Você não tem razão. O único que tem razão é Cristo, que morreu para perdoar os seus pecados. E tem que tomar cuidado, porque senão e ficar com esse sentimento de vingança dentro do coração. Tem que tomar muito cuidado. A parte 1, 3, na parte 1, 2, nós temos aqui atrelado ao texto Gênesis 37, 8, que vai falar exatamente de um episódio de José. Se José tivesse deixado descer para o coração a mágoa, o ressentimento e a vingança dos seus irmãos, ele teria vingado. Mas José mostrou o oposto de que é possível vencer o ressentimento, vencer a mágoa, o rancor, o ódio e não guardar a vingança. José não guardou, deixando um exemplo que é possível lidar com esse sentimento sem que ele desça para o coração.
José não deixar aqui para dentro. Quando entrou aqui para dentro, acabou a situação. E 1:3 vai falar dos aspectos do sentimento. Muitas das vezes ele pode aparecer, como pode não aparecer. Ele pode ser manifesto ou oculto, ou seja, ele pode aparecer, como ele pode também não aparecer. Às vezes nós não admitimos, mas a palavra de Deus nos diz bem claro que esse tipo de sentimento faz parte de quê? São obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, você vai ver lá as obras da carne e também tem lá os frutos do Espírito. Então dentro das obras da carne tem muita coisa. Então você tem que tomar muito cuidado. E o profeta Abacuque registra também uma situação ocorrida no período que ele era profeta, também está lá no capítulo 1, versículo 2, ele vai registrar. A parte 2 da nossa lição, mas eu anotei aqui, ó, o relacionamento que vai mal, o chefe muitas das vezes que faz pressão no trabalho, aquele problema que você tenta resolver e não consegue, sentimentos de mágoa, rancor, ódio e angústia não resolvidos, eles geram ressentimento, que por sua vez podem fazer o quê? Matar. Outras causas que podem ser depressão, tristeza, transtorno de ansiedade e até mesmo dificuldade para se relacionar com outra pessoa. O ressentimento pode ser causado por expectativas erradas, a respeito de uma resposta esperada de outra pessoa, quando as coisas não saem de maneira esperada. 2. Brincadeiras de mau gosto. 3. Ou coisas que o outro te desagradou. Ressentimento é o ato de ressentir ou sentir-se. É a mágoa que se guarda de uma ofensa ou mal de quem você recebeu. Ressentimento é fruto de uma ofensa recebida. O ressentimento, o ressentido fica sempre alimentando a mágoa. Ele fica assim, ficou. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala bem claro, em vários textos, Mateus 18, igual eu já falei no início, né? Vai falar quantas vezes nós temos que perdoar nosso irmão. Pedro perguntou isso a Jesus. Jesus falou 7 vezes. Não só te digo 7, mas 70 vezes num dia. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5, 8. Marcos capítulo 11, versículo 25, 26. Lucas 17, versículo 3 e 4. Colossenses capítulo 3, verso 13. 1 João 1, 9. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Efésios 4, 32. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 20. São esses textos de referência aí para a gente refletir sobre eles aí, no que a Bíblia nos diz. E Mateus 18, verso 15 ao 35, como eu já citei no início. Se teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele. Aí temos a parte do ofendido e a parte do ofensor. O que os dois têm que fazer e o que a Bíblia fala aí, se caso ambas as partes não quiser a reconciliação. O que ambas as partes têm que fazer se elas não quiserem reconciliar? Qual é o tratamento? Então a Bíblia tem a saída e a solução para o perdão, mágoa, rancor e a ira. A parte 2. Normalmente a pessoa ferida por alguém, ele fica o quê? Ressentido. Isso é normal. É normal, é natural. O maior problema é quando levamos para dentro do coração. Parte 2. O ressentimento começa a crescer. Aí brota a amargura e a pessoa se fecha e se isola, que é a parte 2, o preâmbulo da parte 2. Onde não fala com mais ninguém. A pessoa se fecha dentro de si e não quer falar com mais ninguém. Tem que tomar cuidado. Se você não quer que uma árvore cresça e ela brote e venha danificar o terreno, corta ela.
Não deixa nem nascer. Aí a parte 2:1 vai falar que o ressentimento, ele é o quê? Inútil. Ele é o quê? Inútil. Inútil. Aí eu li numa outra versão da Bíblia que eu tenho aqui, em Jó, que é a referência de Jó 5:2, diz assim, ó, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Isso eu li numa outra tradução de Bíblia. E também li numa outra tradução de Bíblia o seguinte, ó, continuar ou ficar assim não leva a nada, tem que mudar. Se você continuar amargurado, ressentido, rancoroso, com ódio, não vai te levar a nada. Você fica doente, enquanto o outro fica lá muitas das vezes rindo da situação, debochando da situação que você está vivendo. Então, isso não leva a nada, não leva a nada e muitas vezes você tem que tomar uma atitude. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 também, ele vai falar de uma outra coisa, de um outro assunto que fala também do ressentimento. Não vale a pena ficar assim. E eu fiz o resumo dele, de Eclesiastes 7:9, da seguinte forma: não vale a pena ficar assim. Aí eu li numa outra tradução que eu tenho aqui, ó, não permita que a ira te domine depressa o seu espírito. O que é ira? É descontentamento. É por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, Provérbios 15, eu gosto desse texto. A palavra dura, ela provoca o quê? A palavra dura, ela provoca o quê? Ira, descontentamento, desconforto. Mas a resposta branda, ou a palavra branda, ela desvia a ira. Isso muitas das vezes é como nós vamos abordar uma pessoa, falar com a pessoa. O jeito brusco, como nós falamos com a pessoa, pode causar a pessoa ira, que é descontentamento. Isso vai trazer ressentimento, mágoa, vai trazer tudo isso aí. Pois a ira se alonga, também lá em Eclesiastes 7:9, pois a ira se alonga no seu íntimo, ou seja, pois a ira se alonga, ela se alastra no íntimo. Quando fala de íntimo, fala de onde? Está falando daqui, ó, coração. Dos tolos. A ira, quando ficamos descontentes com alguma situação. Não podemos remar a favor da maré. Ou seja, tem que remar contra ela. Se você quiser sair da situação, você tem que remar contra a maré. A maré está vindo para cá, você tem que remar para cá, para você sair dela, né? E vemos lado dela, não. Também tem uma referência em 1 João 4, versículo 19, versículo 21, leia lá. E a parte 2:2 da lição, ela vai falar que o ressentimento, ele é o quê? Ele destrói. O ressentimento, ele é o quê? Destrói, ele é destrutivo, ele destrói relacionamentos, destrói tudo que tiver pela frente. Quando você permite ficar ressentido, você está se machucando mais do que o outro com quem está magoado. Quer dizer, se você permitir que o ressentimento fique em você, você vai ficar doente, enquanto o outro lá está bonzinho. Quer dizer, você vai se machucar e o outro lá está bem na boa lá. Então você tem que tirar isso aí. Ele pode ser esquecido. Quer dizer, ele pode ter esquecido o fato e o fardo permanece com você. Quer dizer, o ofensor pode ter esquecido o fato, mas o ofendido não, ele fica com o peso todo nele. Todo nele. É por isso que a Bíblia fala que você tem que procurar aquele que te magoou e pedir perdão. E a Bíblia fala que a falta de perdão impede as nossas orações de subir, se ficarmos com esse sentimento preso dentro do nosso coração. Então nós temos que se livrar desse sentimento, livrar-se dele. Abandonar esse sentimento. É a parte 2:2 da nossa lição. Se você ficar assim, olha o que a Bíblia diz, ó, usar o ressentimento como arma para ferir alguém é como apontar uma arma para você mesmo. Você está apontando uma arma para você mesmo, então você tem que tirar essa arma que está na sua direção, se desarmar. Você tem que se desarmar e partir para o perdão. Tenta pelo menos. Você fez a sua parte. Se teu irmão pecar contra ti, quer dizer, o ofensor
me ofendeu. Eu sou ofendido. O ofendido tem que procurar o ofensor. É o que a Bíblia fala. É. O ofendido tem que procurar o ofensor. Deveria ser o contrário, né? O ofensor procurar o ofendido. Meu Deus, que coisa difícil. É uma coisa difícil, é por isso que Pedro falou. Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7, mas não somente 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, o sofrimento só irá aumentar com isso. Você vai ferir você mais do que alguém. Enquanto você estiver com rancor, irado, chateado, isso tudo vai se voltar contra você. É como uma bola de tênis. Quando é arremessada para o oponente, ela volta com uma força muito maior para quem lançou. Tenha em mente que as pessoas que foram instrumento de ferida no seu passado não podem interferir na sua vida. É necessário surgir adiante, seguir adiante, sem este peso. A parte 2, 3 vai falar que o ressentimento, ele só traz o quê? Coisas negativas, só traz o quê? Desgraça. Você acha que você ficar ressentido vai melhorar alguma coisa? Vai trazer alguma coisa boa para o seu presente? Para o seu futuro? Não vai. Se é uma mágoa lá de trás do passado, tenta perdoar. Tenta esquecer, perdoar. Procura o ofensor. Procura o ofensor que te ofendeu. Procura ele. Reata novamente essa situação. Melhora esse quadro. Quer dizer, só atrai desgaste. Não se pode ser feliz ou infeliz ao mesmo tempo. Abrigar o ressentimento é atrair a desgraça e o mal. Muitos até têm uma condição de vida favorável, que pode demonstrar que são felizes. No entanto, se há problema no relacionamento e situações mal resolvidas pela mágoa, isso não lhe trará alegria. Quantas pessoas enfermas por falta de abrir mão do ressentimento, quantas partem dessa vida com o coração ferido, outras nunca provaram um só momento de alegria e conquista na família ou na igreja. É preciso lançar fora o ressentimento. Se você está guardando esse sentimento dentro do seu coração, meu irmão, tira enquanto você tem tempo. Ah, mas o pregador, é que não foi com você. Eu passei também por sensações de ressentimento. Mas mediante a palavra de Deus, eu tirei isso do meu coração. Eu não deixei brotar. Ele ficou aqui apenas no pensamento. Mas eu tirei daqui e não deixei entrar. Eu consegui vencer. Eu passei por isso. Não tem muito tempo. Mas eu consegui tirar do meu coração. Não deixei descer para o meu coração. Não deixei criar raízes no meu coração. Não deixei brotar dentro do meu coração. Mas eu consegui tirar esse sentimento de dentro do meu coração. A parte 3 vai falar da cura do ressentimento. Aí tem lá o texto de Jó 10, versículo 1. A parte 3:1. Abra o seu coração sobre a sua dor. Você tem que abrir o seu coração. O que está te provocando dor? Você tem que ser o seu médico. Você tem que ser o seu analista. Você tem que ser o seu psicólogo. Você mesmo é que tem que analisar onde está a dor e o que é possível tirar isso. Você é que tem que fazer essa análise. Se você está doente por causa de um sentimento, de um ressentimento, de uma mágoa, um rancor, é você que tem que buscar a cura e a solução para resolver. A parte 3:2 vai falar: libere e perdoe o seu ofensor. Libere e perdoe o seu ofensor. Aí você vai falar: não é fácil. Pode não ser fácil. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 10, nós temos um episódio clássico disso. Do que Jó fez. Jó poderia ter guardado mágoa, ressentimento dos seus amigos. Mas Jó não fez isso. Ele orou e Deus perdoou. E a última parte: redirecione a sua vida. Né? Redirecione a sua vida. Aí nós temos um texto lá em Salmo 73, verso 16 e versículo 17. Salmo 77, versículo 10, versículo 14. Perdoe, libere. Não alimente o sentimento de vingança. Assim se faz a coisa certa. Deixe-os ir sem cobrá-los e os perdoe. O perdão é liberado primeiro com a razão e depois
com a emoção. E tem uma referência lá em Mateus capítulo 6, versículo 12, onde Jesus fala na oração o que pode impedir as nossas orações de subir. Portanto, que Deus venha te abençoar. Eu espero que nesse resumo eu tenha passado o principal para a sua regra de fé. Me acompanhe, deixe seu like, faça o seu comentário, se inscreva no meu canal. Deus tem uma bênção para você.